Muito bom dia, saudações a todos os policiais do Brasil, pensionistas, viúvas, seguidores em nossas páginas e redes sociais e também aqueles convidados ou né, que possam interessar os assuntos da Polícia Ferroviária. Né? Estou aqui hoje para passar uma mensagem de final de ano, de Natal, como todos os anos a gente faz, e abordar alguns assuntos pertinentes à nossa luta, à nossa polícia, aos nossos policiais de todo o Brasil. Eu me sinto na obrigação e também apoiado pelos diretores da associação em fazer uma análise da nossa situação, passar aos senhores informações fidedignas, né? Porque nós nos pautamos na transparência, na veracidade, né? E honestidade, né? Nossa associação não tem lugar para aproveitadores, oportunistas e mercenários. Nós estamos tratando aqui sempre com o sentimento de pessoas, de colegas, companheiros, da dignidade dos policiais. E depois de tantas entraves em nossa luta, não poderia ser diferente em surgir uma entidade que olhasse, então, pelos verdadeiros policiais, que os amparasse jurídica e administrativamente. Então, estamos aqui cumprindo nossas obrigações e vamos passar aos senhores informações precisas. E também ao pessoal que acompanha em nosso site da ANA PFF Oficial Brasil, onde nós passamos informações fidedignas, também corretas, verdadeiras. Os concurseiros, aquele pessoal que pretende ser admitido no âmbito da Polícia Ferroviária Federal no futuro, eles devem acompanhar as nossas páginas, o nosso site, onde eles terão as informações precisas. Porque nós temos acompanhado aí mercenários, aproveitadores, oportunistas de plantão, que usam o nome da entidade, usam o nome da instituição, Polícia Ferroviária Federal, para obterem lucros, dividendos, vamos dizer assim. Chegaram a noticiar que o presidente assinaria vamos dizer assim, uma notificação, né, da doutora senadora Rose de Freitas, né, de número 63, uma sugestão para a regulamentação da polícia e recepção dos policiais, né, e que a gente avisou que isso tudo era falso, que não é assim que as coisas andam, né, lá no Congresso Nacional, na administração pública. Né. Temos lá um projeto de lei também que foi elaborado pela Associação Nacional, juntamente com o deputado Eduardo Bolsonaro, e que a senadora também fez uso para editar ali uma PL, né, uma proposição legislativa, um projeto de lei de número 1786. E nós prontamente já enviamos para o Senado um substitutivo e também sugestão de retirada de um artigo, porque a questão salarial ela é uma prerrogativa do governo federal, né, e não do legislativo.
e que aquela tabela salarial está defasada. Como também outro artigo, que também ele tem um vício de iniciativa, porque o manejo do servidor público é competência do Executivo Federal. Então, não podemos, nesse momento aqui, aprovar uma lei que vai ser questionada pela Procuradoria-Geral da República. Então, mandamos lá os termos, os textos adequados para que seja completamente constitucional esse projeto de lei, que deverá, então, se estender aí pelo ano que vem, até cair lá na Assembleia para ser aprovado. Após isso, então, vai a sanção do presidente, então vamos ver o que vai acontecer, né? Então, essa é a situação da PL 1786. De outra parte também, eu gostaria de falar aqui sobre a questão de uma assembleia onde nós criamos um novo cargo, o cargo de delegado regional, né? Posteriormente, serão apresentados os indicados em uma assembleia para que tomem posse dos seus cargos, mediante aprovação dos presentes na assembleia, por ocasião então das novas eleições em novembro de 2022, onde eles serão empossados, né, se aprovados pelos associados. Então aqui nós trabalhamos sempre dentro da honestidade, né, da clareza e da veracidade, sempre legalmente, né, dentro da lei. Então a nossa associação é muito respeitada hoje, né, pelos órgãos federais envolvidos em nossa situação, em nossa regulamentação, nossa recepção, né, pessoal? Então a gente age sempre dentro da lei e não toleramos, né, como operadores de segurança pública, nós não toleramos, né, falsidade ou qualquer tipo de ato delitivo no âmbito da nossa associação e também com relação à nossa instituição Polícia Ferroviária Federal, elencada na Constituição. Então aqui nós temos os indicados na última Assembleia posteriormente teremos então as delegacias, né? Porque a Associação Nacional ela veio para ficar e vai continuar após a regulamentação da Polícia Ferroviária, porque é a entidade mais legítima, legitimada, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal, né? Então nós também teremos aí vamos dizer assim, uma observação como agem lá os delegados da Polícia Federal e agentes da Polícia Rodoviária que têm lá suas associações, né? Então, os indicados para assumirem os cargos de delegado em novembro, para o Rio de Janeiro, o senhor Vanderlei Martins Rutiliano, nosso colega, nosso assessor jurídico, em mandato aqui na nossa associação, né? Para o estado do Rio Grande do Sul, nosso colega também, diretor Felipe Brito. Para o estado do Paraná e Santa Catarina, o senhor Antenei Otomar Martins, nosso colega também diretor aqui, nossa associação. Para o estado de São Paulo, o senhor Antônio Cardoso da Mata, nosso conselheiro da associação, né? Para a região Nordeste, né? Até segunda ordem, os estados da Bahia e Ceará,
o senhor Écio Antônio de Jesus, né? Nosso conselheiro também aqui da associação, residente lá na Bahia, Salvador, Bahia. Para o estado de Alagoas e Espírito Santo, o senhor Manuel Lenine dos Santos. Para os estados do Maranhão, Piauí e Rio Grande do Norte, o senhor Raimundo Pereira. E para o estado de Pernambuco, o senhor Pedro Ferreira de Mello. Então, todas essas indicações foram aprovadas por unanimidade na Assembleia. É claro que poderá sofrer alguma mudança, dependendo aí dos nossos associados e a próxima Assembleia, vamos dizer assim, de constituição de nova diretoria da nossa querida ANA PFF. Bom, vencido esse assunto, então, passamos a abordar o assunto da nossa ação civil pública. E os senhores todos sabem que o Ministério Público impetrou essa ação porque antigos representantes, né, eles visualizaram que antigos representantes, e eu até digo, e sempre digo e digo sempre disse e sempre digo, sempre, né? A nossa anterior representação foi formada a toque de caixa, não tinha respaldo nenhum. Se reuniram, fizeram a comissão e fizeram o que bem entenderam com os membros da Polícia Ferroviária, inviabilizaram a nossa regulamentação e recepção. Essa é a verdade e a gente já vem falando isso aqui há muito tempo. Então, pulando etapas, deixando isso para trás, então nós estamos olhando para frente. Então, o Ministério Público resolveu, então, impetrar uma ação porque não se resolvia o caso. Os governos anteriores, eles queriam promover a regulamentação e recepção, mas é que, devido à criação de um bonde da alegria, não foi possível, o governo não regulamentou, porque era inconstitucional tal bonde, né? Então, temos aí, após essas pessoas que estiveram lá à frente das negociações, deixarem de prescrever toda e qualquer, vamos dizer assim, falando em aspecto judicial, né? Prescreveram todas as oportunidades para que se buscasse na justiça os nossos direitos. Ficamos, então, aí na mão do Ministério Público, é o defensor da lei e das instituições. Então, estamos aí diante de vamos dizer assim, uma contenda jurídica, né? Ministério Público, Governo e Justiça Federal. Mas o que vale aqui dizer, e eu digo também, no meu modesto ponto de vista jurídico, não sou operador do direito, eu penso que nós teremos uma resolução definitiva após o desate, né, do mérito da nossa ação civil pública, sediado lá, então, no Tribunal da 5ª Região, né, aguardando decisão da 2ª turma, onde o desembargador Leonardo, até muito solícito, ele atendeu a nossa reivindicação, uma manifestação que enviamos para lá. Ele acolheu, muito simpático, deve ter apreciado, então estamos aguardando uma decisão dele, um relatório dele, para que passe para os seus outros colegas e entrem
num acórdão, né, pessoal? Então, no âmbito dessa ação civil pública, temos lá uma tutela antecipada, né? Primeiro, uma liminar, onde foi concedida. Depois, a União alegou tempo e orçamento. Né? Já passou esse tempo. E a gente vê que hoje tem orçamento, porque o governo federal está dispondo de alguns bilhões aí para a reestruturação da Polícia Rodoviária Federal e Penal. E ele deveria também se referir à Polícia Ferroviária para regulamentar, usar essa verba também para estruturar a Polícia Ferroviária. Então, assim, realmente o governo federal estaria fazendo justiça, né? Não que a reestruturação das outras polícias sejam necessárias, né? Mas a necessidade maior é colocar a polícia ferroviária em funcionamento, porque as outras polícias estão enxugando gelo no que concerne aí a apreensão de drogas e armas, enquanto as ferrovias, né, vagões, trens, composições transitam incólumes, né? Todo o produto fruto de atos delitivos transitam pelas ferrovias livremente, sem a mínima fiscalização. E também, né, nós fizemos aqui um cálculo por baixo. Nos últimos 35 anos, a 40 anos, tivemos aí nas ferrovias federais mais de 600 bilhões de prejuízos aos cofres públicos, né, com relação aos impostos sonegados, né? Sem falar nessa triste, né, realidade que são as drogas, né? É preciso que se feche todas as vertentes, né, que conduzem as drogas para as nossas grandes cidades. Então, voltando à ação civil pública, a tutela de urgência, a tutela antecipada deverá se transformar em urgência quando do desate, né, o fecho, então, do mérito lá no Tribunal da Quinta Região. Então, subirá para o STJ, onde eu tenho certeza, né, que aquele tribunal, conceituado tribunal, né, vai acompanhar a decisão em primeira instância, uma decisão assertiva, correta, né, extraordinária. Né? Então, pessoal, nós temos do nosso lado o Ministério Público Federal, né, exemplar instituição da nossa República. Olha, quem diria, nós temos do nosso lado a Advocacia Geral da União, que foi o órgão criado para orientar, aconselhar o governo federal nas questões jurídicas. Por que ela está do nosso lado? Porque ela cumpre suas atribuições, né? Observar a Constituição e orientar o governo do que é ou não é constitucional, juridicamente plausível, vamos dizer assim, né? Então, temos a manifestação na Suprema Corte do Conselheiro-Geral da União, né, a qual está inclusa lá no texto da ação civil pública. Temos a manifestação da Advogada-Geral da União, a doutora Grace Maria Mendonça, a pedido da Associação Nacional, pediu celeridade na votação daquela extinta ADI 4708, né, justificando que, devido à retomada do transporte ferroviário e à necessidade de uma polícia para realizar o patrulhamento ostensivo das ferrovias, era necessário, então, que o STF julgasse e que resolvesse essa situação para que se pudesse regulamentar. O departamento
recepcionando aquele pessoal, aqueles profissionais de segurança pública que atuavam no âmbito das ferrovias, sob o jugo da rede ferroviária federal. Pessoal? Novamente, no âmbito da ação civil pública, na tutela antecipada, a AGU, representante do governo na ação, reconheceu a legitimidade do nosso pleito, da nossa pretensão de sermos reconduzidos aos cargos conforme dispõe a Constituição. Mais adiante também, é bom aqui a gente deixar bem claro que a Associação Nacional enviou para a AGU, para o Ministério da Justiça, para a Casa Civil, uma proposta-acordo, no âmbito da qual a própria AGU sugeriu ao governo analisar o pleito da ANA-PFF, elaborar uma medida provisória e enviar para aquela instituição para análise das suas comissões, dos seus setores, né, cada um na sua competência, sob a juridicidade da medida provisória. Então, se a AGU está dizendo para o governo, sugerindo que faça, é porque ela sabe que nós temos direito. Né, pessoal? E também é bom que se diga que a única instituição, né, órgão que está contra a polícia, que deveria estar a favor da polícia ferroviária, porque está na Constituição e é subordinado ao Ministério da Justiça. E eles negaram a Constituição. Negaram a Constituição. E que não há interesse de cumprir a Constituição. Porque eles não estão convencidos de cumprir a Constituição. Né? Vamos dizer assim, o pessoal que estava na antiga administração lá do Ministério da Justiça e Segurança Pública, agora é outra, né, porque mudou o ministro, agora é um policial federal, e nós estamos aqui sempre trabalhando, né? Quando as notícias se concretizam, a gente passa para a categoria. Então, o Ministério da Justiça tem que se convencer, né? E o presidente tem que orientar o Ministério da Justiça. Ele tem a obrigação, né? O governo federal é de competência dele estruturar o nosso departamento da polícia, cumprir a Constituição, fazer valer através de medidas administrativas. Porque o nosso caso não é constitucional. É apenas, o Ministério Público está pedindo apenas que o Executivo cumpra suas atribuições, que dite, né, medidas infraconstitucionais, né, para regulamentar e recepcionar o pessoal. Né, medida provisória, decreto, portarias, enfim. Todo o aparato aí necessário administrativo para colocar a polícia em funcionamento e reconhecer os policiais ferroviários como federais, como está lá no artigo 39 da Constituição, 37 e o 19. É simples, já está plasmado na Constituição Federal o direito dos policiais e da instituição. Simples assim. Não? Então, coloquei lá para o desembargador e também o Ministério da Justiça, Casa Civil, AGU, que nós, a partir de 2014, através de uma fala do então secretário da Segurança Pública, já tinha verba destinada para suprir todo o aparato necessário para colocar a polícia em funcionamento. Então, a verba deve estar lá à nossa disposição. E mais agora, o presidente acena também com a possibilidade de reestruturação dos órgãos e também, vamos dizer, reajuste salarial.
É bom que se diga que a gente não sabe realmente quem aconselhou o presidente a vetar a Polícia Ferroviária entre os órgãos da estrutura básica da presidência. Né? Um artigo constitucional, uma norma constitucional que tem que ser reproduzida obrigatoriamente, e não pode ser vetada. Né? Quer dizer, não se pode retirar da Constituição aquilo que a gente não quer. A gente tem que cumprir, principalmente a autoridade que foi eleita pelo povo brasileiro, a qual delegou poderes lá para o Congresso Nacional colocar na Constituição a Polícia Ferroviária. Então, é muito feio, muito decepcionante que pessoas que possuem essa competência, essa atribuição, se neguem a cumprir a Constituição ou trabalhar dentro das 4 linhas. Né? Polícia Ferroviária está dentro das 4 linhas. Então, tem que ser observada, tem que ser levada em consideração. Então, vamos aguardar aí o desfecho da ação civil pública. Esperamos que o nobre desembargador que acolheu a nossa manifestação, foi muito simpático. Aguardamos dele, então, a decisão, uma observação, apreciação daquilo que o Ministério Público colocou no âmbito, né, da ação civil pública e exare lá, então, uma decisão condizente, para que nós possamos, então, se não for uma decisão favorável aos policiais, nós, né, estaremos trabalhando junto com o Ministério Público lá no Superior Tribunal de Justiça, que deverá deferir a tutela de urgência e mandará cumprir, porque o prejuízo aos policiais já está se estendendo. Não só o prejuízo aos policiais, quanto à nação brasileira, aos cofres públicos, à segurança pública, né, no âmbito dos transportes ferroviários, né, pessoal? Então, o prejuízo é muito grande em todos os sentidos. Fica uma dica aí para a equipe econômica do governo federal, que não basta estar num tabuleiro mudando peças, né? Tira uma verba daqui, bota ali, trabalhando com um valor X, apenas tirando de um, colocando no outro, como é o caso aí dos precatórios, né? Tirar dos precatórios para levar para o Bolsa Família. O governo federal tem que aprender a garimpar recursos. Como assim garimpar? Coloque a Polícia Ferroviária Federal a atuar nas ferrovias e vão recolher aí alguns bilhões, né? Se não for milhões, bilhões de impostos a todos os anos. Fora outros setores que não cabe aqui entrar no mérito. Então, nós falamos aí das ferrovias, né? As cargas que transitam no interior do país, sem a mínima fiscalização, quem é que vai emitir nota completa, né? Está aí a dica para os senhores governantes aí da equipe econômica olhar para essa possibilidade. E a Polícia Ferroviária, como determina a lei, ela é uma polícia que realiza o patrulhamento ostensivo, repressivo e preventivo. E fiscalizador está lá. Ela deve fiscalizar as cargas, o que anda, o que está lá dentro dos vagões, né, pessoal?
Vale aqui ressaltar que, alguns meses atrás, foram apreendidos alguns tabletes de cocaína em vagões de minério. Né? Eu seria até um policial idiota se eu pensasse que 40 anos sem fiscalização no transporte de minerais, apenas aquele dia foi que eles usaram para transportar aquela cocaína, né? Seria muita ingenuidade pensar assim. Então, esse transporte, principalmente de containers no interior do país, e os containers que saem do país em direção a outros países, por meio de ferrovias, que tem lá dentro do próprio container algumas modalidades, né? Pode ser através de bags, pode ser através de cereais, né? Pacotes, sacos, ou até a granel, né, pessoal? E vai embora para outros países. Então está aí a dica para todos os senhores, e que os internautas, os concurseiros, acompanhem nosso site, as nossas páginas, porque ali vocês terão informações precisas sobre a estruturação da polícia, abertura de concursos, onde será feito o treinamento, né, dos policiais aprovados. Eu acho que a priori será na Secretaria Nacional de Segurança Pública, no Senasp, ou aonde o Ministério da Justiça achar mais adequado. Então, estamos aí nos aproximando de novas eleições. Nós tivemos uma promessa quebrada nesse governo que termina o mandato agora no final do ano. Os policiais fiquem atentos, né, a quem devemos apoiar. E, enfim, está aí então a mensagem que eu queria passar aos senhores, de otimismo, de perseverança, né, de esperança, que logo, logo ali nós resolveremos a nossa situação. Sentaremos na mesa com o governo sem problema algum para negociarmos, né, salários, indenizações, né, a estruturação da polícia sem problema algum. Estamos aí dispostos e prontos a participar dessa seara de negociações, né? Quero desejar a todos vocês de coração, aqui do presidente da ANA-PFF e todos os seus diretores, um Feliz Natal, um bom Natal junto aos seus familiares, né, com bastante saúde, que é o que interessa, que tenhamos um ano, agora um ano onde podemos aproveitar, porque os 2 anos passados foram perdidos, nós possamos então, com a graça de Deus, que o Papai do Céu olhe por nós, que nos dê um ano que frutifique todas as nossas aspirações, nossos desejos, né? E também que dê resultado à nossa luta. Era essa a mensagem que eu queria passar aos senhores, e continuaremos a luta o ano que vem, está logo ali. Um abraço a todos, fiquem com Deus, e agradeço todo o apoio que os senhores têm depositado na nossa ANA-PFF. E agora que o pessoal acorre a esta associação, da Bahia, Pernambuco, em todos os estados brasileiros estão convergindo para a nossa associação, estão aderindo. Estamos aqui com vários pedidos de adesão, né, pessoal? Isso é muito salutar, né? É sinal que nós temos dignidade e credibilidade. Um abraço a todos e até lá!